E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de URL amigável, né? Fazer isso com PHP para que nossas URLs fiquem mais fáceis de serem decoradas e também, pelo mais importante, porque essas URLs fazem mais o gosto dos buscadores, né? Do Google e etc. Uma URL amigável é o endereço que a gente consegue descrevê-lo, né? Ao contrário de URLs dinâmicas que utilizam variáveis de, de tipo get, por exemplo, né? Esse site tem um exemplo de URL amigável, né? O WordPress já tem implementado as URLs amigáveis no seu sistema. Por exemplo, a URL para essa postagem é o morateu.com.br, que é o nome do domínio, barra Jesus Cristo Homem, né? Aí no caso vem José Luiz de Jesus Miranda, ou de Jesus Miranda. Né? E neste caso, o WordPress suprime as letras com acento. A gente pode convertê-las para letras sem acento ou também suprimi-las, né? Isso aí vai do seu sistema. O interessante da URL amigável é essa questão, né, de sempre trazer como palavras o endereço. Um outro site que utiliza um outro site que utiliza o URL amigável é o site da rádio. Quando você vai ouvir uma música, por exemplo, vou fazer uma pesquisa aqui por Varginha. Então, ela encontrou a rádio Sara Varginha. Pode ver que o endereço dessa busca é conteúdo, resultado, Varginha, palavra, nome, né? E quando eu vou ouvir o player da rádio, tem radios.com.br ao vivo, rádio Sara Varginha e o código dessa rádio. Ó, até começou a tocar a musiquinha ali. Então, isso é mais fácil de decorar o endereço, é melhor para os buscadores e a gente consegue fazer trabalhos específicos, passando algumas informações chaves no endereço do nosso site. Vamos ver como é que faz isso então? Muito bem, agora que a gente viu o que é uma URL amigável, né, e para que ela serve, vamos ver então como que a gente simula isso, né, no nosso champ, né, na nossa máquina. Primeiro a gente vai ter que criar um domínio virtual, um outro domínio além do localhost na nossa máquina, para que a gente consiga trabalhar com isso. Por quê que a gente tem que criar esse domínio virtual? Porque quando eu acesso um domínio, eu acesso localhost barra php. Então o domínio na verdade é localhost. E aí eu vou trabalhar com o meu site, a informação vai ser sempre barra php. Então aí uma outra variável viria em seguida, aqui no caso, por exemplo, a gente tem uma outra pasta que é a pasta de correção de uma aluna, por exemplo. Isso na hora de enviar o site para o domínio oficial, a contagem de variáveis aqui em cima dá diferença, certo? Porque o domínio na verdade é localhost. Aí a gente cria um domínio virtual, ao invés de eu chamar localhost barra php, eu vou chamar simplesmente de php, certo? Vamos então ver como é que a gente cria esse domínio virtual. A gente vai na pasta onde a gente instalou o Champ, depois na pasta do Apache, e aí vocês vão ver aqui, ó, que o Apache tem um arquivo de configuração, httpd.conf. Em versões mais antigas do Apache, a gente já fazia aqui, né, no httpd.conf. Mas agora em versões mais novas, o Apache tem o vhost.httpd.conf, certo? Vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui, né? Aqui são algumas das configurações do Apache, as portas, tá vendo? A porta que ele está funcionando, alguns módulos carregados, tipo, configurações bem semelhantes à do php.ini. Então a gente vai, para criar um host virtual, a gente vem na pasta extra e depois agora sim, httpd, aí a gente vai encontrar vhost, tá certo? Então olha lá, o endereço é champ apache conf extra e aí httpd vhost.conf.
Se esta for a primeira vez que você vai criar um domínio virtual na sua máquina, essa linha aqui, ó, vai ser comentada. Name virtual host, né, qualquer domínio na porta 80. A gente precisa primeiro, então, descomentar essa linha. Por quê? Porque eu já tenho um virtual host aqui, ó, que é o localhost. Se eu criar um segundo host, se eu criar uma segunda pasta aqui, né, algum segundo domínio, sem descomentar essa linha, o meu Apache não vai aceitar domínios virtuais. Então, esse domínio Vivaldi vai acabar substituindo o localhost. E quando eu descomento essa linha, eu habilito hosts virtuais. Então, neste caso, eu tenho dois domínios na minha máquina. Um é o localhost e o outro é o Vivaldi, tá certo? E todos dois funcionam perfeitamente bem, tá joia? Então tá. A gente vai seguir esses parâmetros aqui para criar o nosso terceiro domínio virtual. Então a gente vai deixar aqui, ó, nessa tag, que ele é um virtual host da porta 80, certo? E aí a gente vai dar o nome para o administrador desse servidor, né? Eu gosto de pôr o meu endereço de e-mail aqui. Isso não influencia em nada, né? Neste caso, como ela é local, tá ok? Então vocês podem deixar aí o nome de vocês ou o e-mail de algum cliente deste domínio. O document root é a pasta onde este domínio está, né? Onde os arquivos deste domínio estão. Então, no caso do Vivaldi, está nesse endereço, mas no caso do PHP, ele está em champ htdocs php, certo? Qual é o nome que eu vou dar para esse servidor? Eu vou chamá-lo de curso PHP e o apelido dele, curso PHP. A gente pode usar underline, tudo junto, tá ok? Vamos deixar tudo junto para ficar mais fácil de digitar então? Então olha só, no arquivo httpd vhost é só isso que a gente precisa fazer. Tá? Aqui tem, por exemplo, endereço de log de erro, endereço de log em geral, né, que vocês podem utilizar se quiserem que o champ grave o log deste domínio e um documento diferente. Mas não é exigência, não é necessário. Tá ok? Então a gente já fez a configuração no Apache, a gente salva, e aí a gente vai lá na pasta do Windows, System32, aí a gente vai procurar uma pasta que chama Drivers, depois a pasta etc, tá certo? Isso para Windows 7, mas nos outros Windows também existe essa pasta Drivers e etc, né, dentro da pasta System32. Aí a gente vai pegar esse documento hosts, a gente vai abrir ele com o editor de texto, da preferência de vocês. Tá, eu gosto do Notepad++. Aí aqui tá as configurações do meu host, né? Alguns endereços de games, alguns do Adobe. Aqui embaixo eu tenho alguns domínios que eu já trabalhei, por exemplo, Farejador, o Vivaldi. E a gente vai incluir aqui, ó, o que significa essa linha. O IP 127.0.0.1 ele é de uso da minha máquina para endereçar a ela mesma. Então, eu vou colocar aqui o endereço 127.0.0.1 e o domínio é curso PHP. Então, eu estou informando ao Windows que sempre que eu digitar curso PHP no meu navegador, ele vai procurar e vai ficar na minha máquina. Então, se eu fizesse, por exemplo, se eu fizesse google.com.br aqui, toda vez que eu tentasse acessar o Google, o meu computador ficaria no meu domínio lá do champ, no localhost. Por quê? Porque o Windows, antes de procurar no DNS da internet, ele procura nessa tabela de host. Se ele encontrar aqui, ele permanece com o endereço descrito no meu host, né? Se não, aí ele vai para a internet procurar o que a gente digitou no browser. Então eu vou colocar aqui curso PHP
Vou salvar esse arquivo. Vou voltar lá no champ. Pegar aqui o champ control aqui. E vou reiniciar o Apache. Parou. Se der tudo certo, se eu não tiver escrito nada errado, ele vai reiniciar o Apache. Reiniciou, perfeito. Agora a gente pode testar. Quando eu digitar curso PHP, ele tem que ir aí. Ele tem que ficar na minha máquina. Perfeito, né? Olha só, então quando eu digito curso PHP, ele permanece na minha máquina. Da mesma forma quando eu digito localhost /php. Olha só, é o mesmo endereço. Tá joia? Se eu acessar aqui o do Vivaldi, vai dar um bocado de erro, né? Porque já já a gente vai ver porquê disso aqui. Então olha só, acabei de criar o meu domínio virtual no Champ, para que eu possa depois trabalhar com URLs amigáveis nos meus sites, tá ok? No próximo vídeo então a gente vai falar de URL amigável sem a necessidade de conhecer de expressões regulares, né? A maioria das URLs amigáveis que a gente encontra na internet faz uso de expressão regular. Para quem não conhece ou não tem facilidade em trabalhar com URL com expressão regular, eu vou demonstrar para vocês uma forma bem simples de fazer a URL amigável que funciona perfeitamente, mas não tem a necessidade de usar expressão regular. Tá ok? Então, até lá.